isso vai nos colocar em sérios problemas. Então Jesus ele faz uma pequena pesquisa e ele percebe que no meio do seu povo, que tinha a Torá, no meio de um povo que desde os 12 anos, ou melhor, desde a infância, eles aprendiam a Torá, eles liam acerca do Messias, eles liam acerca do Salvador, eles liam acerca do Libertador, mas eles não conseguiram percebê-lo quando ele estava entre eles. E todas as suposições foram baseadas em cima de algo ou de alguém que já havia passado por aquela nação. Então falavam de referências. Ah, tu és o Elias, tu és o espírito de Elias, tu és João Batista, que era o mais recente, que havia sido morto. Mas ninguém entendeu nada, ninguém acertou. E eu quero que você comece a entender uma coisa que está lá em Deuteronômio, no capítulo de número 10, o versículo 17. Diz assim o texto bíblico: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade e nem aceita suborno. Todas as nossas suposições, lamentavelmente, estão pautadas em parcialidade. Todo preconceito vem de uma origem de uma suposição. E o que é preconceito, pastor? O próprio nome diz. É um conceito que se estabelece antes sem conhecer a realidade. O preconceito é uma ideia que se tem acerca de um assunto, pessoa ou coisa, que você não tem a noção exata do que é, mas você faz um conceito antecipado. Está dando para entender? Então Jesus começa a trabalhar os seus discípulos. E eu quero que você comece a entender, se você quer resposta de Deus, vamos ter cuidado com as nossas suposições. Tiago, no capítulo 2, no versículo 8 e 9, ele diz assim: se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino encontrada nas Escrituras, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas, se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Sabe qual é o problema da suposição, amados? Que a suposição vem acompanhada de julgamento. Você pode repetir comigo? Diga: a suposição vem acompanhada de julgamento. E aqui está o problema. Por quê, pastor? Porque normalmente, quando estamos tendo suposições a respeito de coisas ou de pessoas, automaticamente estamos também trabalhando o julgamento de coisas ou pessoas. E amados, eu não sei quanto a você, mas eu vou dizer a meu respeito, como eu já errei, porque eu supus, porque eu imaginei, porque eu tive uma ideia, como eu já quebrei a cara com isso. Julgamentos errados podem neutralizar ministérios. Julgamentos errados podem entristecer e jogar uma pessoa num nível de depressão muito profundo. Julgamentos errados podem destruir relacionamentos. Julgamentos errados podem destruir amizades. Mateus capítulo 7, versículo 1. Um texto muito conhecido que diz assim: não julgueis. Para quê? Para que não sejais
e julgados. Que ninguém nos ouça, sabe? Só que para nós. Como a gente tem facilidade de esquecer esse texto. Se eu entendesse que todas as vezes que eu estabeleço um julgamento acerca de alguém, eu já estou estabelecendo juízo sobre a minha vida, eu iria parar para pensar mais sobre o que eu iria falar ou imaginar acerca de alguém. Eu tenho amigos aqui de muitos anos. Tenho pessoas que eu conheço há muitos anos. Tem pessoas que me conhecem, eu estou me conhecendo hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor Humberto, a gente se conhece desde adolescente. Anteontem. Coisa básica, né? Pouco tempo. Preste bem atenção. O fato de conhecer o pastor Humberto não me dá o direito de julgar ou supor questões acerca da vida dele. Amém? Amém. Por quê, pastor? Porque eu posso errar e muito, apesar de conhecê-lo. Mas entenda uma coisa, queridos, há 3 pessoas em nós. Quantas pessoas? 3. Como assim, pastor? Primeira pessoa, aquela que eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou um cara bacana. Eu acho que eu sou um bom pai. Eu acho que eu sou um bom esposo. Eu acho que eu sou um bom amigo. Eu acho que eu sou um camarada legal. Essa é a primeira, a que eu acho que eu sou. E a segunda, aquela que vocês acham que eu sou. Tem gente que me acha legal, mas tem gente que me acha antipático. Tem gente que me acha amigo, mas tem gente que me acha inimigo. O problema do preconceito, da suposição, do julgamento é exatamente esse. Mas pastor, está faltando a terceira. A terceira é aquela que Deus sabe que sou. Glória a Deus. Amém ou não? Amém. Jesus ouviu os discípulos. Tu és João Batista. Tu és Elias. Ninguém acertou. Mas ele sabia quem ele era. Ei, olha para cá. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você entenda uma coisa. Para que você não pare no teu ministério, na tua caminhada, para que você continue seguindo ao Senhor com alegria, servindo a Ele. Não pare para ouvir o que os outros estão dizendo. Entenda e comece a compreender. Deus sabe quem você é. Se Deus sabe quem você é, o que o outro diz, ele diz em cima de uma pressuposição, de um preconceito, de algo que ele não tem convicção. Você precisa estar atento a ouvir aquilo que Deus fala ao teu respeito, porque é Ele que sabe quem verdadeiramente você é. É Ele. Então eu preciso estar atento a isso, por quê? Porque senão a fala dos outros irá parar meu ministério. O pensamento do outro irá frear o projeto de Deus na minha vida. Quantas vezes, irmão, você e eu já vimos isso acontecer? Uma suposição que se faz sobre uma pessoa que acaba causando problemas. Uma suposição que acaba arrumando dificuldades. E lá na frente depois vai descobrir que todo pensamento, toda aquela suposição era falso, não era real. Mas agora você já falou o que precisava falar, já fez o que precisava fazer, já disse o que precisava dizer, já agiu de uma maneira que não precisava e já estragou uma amizade, já destruiu um relacionamento. O Espírito de Deus te trouxe aqui para que possamos entender que a resposta, aprenda a não se precipitar nas tuas suposições. Amém. Amém? Amém. Você precisa entender. Todos nós já passamos ou já presenciamos estas situações, ou até mesmo já participamos delas. Irmão, vamos ser verdadeiros? É muito fácil fazer suposições. É muito fácil levantar preconceitos. Muito fácil. Fazemos isso diariamente.
Se nós não vigiarmos, fazemos isso continuamente. Vou te dar um exemplo simples. Você vai ao mercado e de repente você vê lá alguém estacionando na vaga de um deficiente. E se levanta daquele carro uma pessoa que caminha normal. E automaticamente você diz ou pensa, né? Que sujeito abusado. Que camarada sem noção. A vaga é do deficiente. E esse camarada estaciona o carro aí. Exatamente. Isso é um idiota. Isso é um Zé Ruela. Isso é automático, irmão. Ou quem sabe você encontra uma mulher ou um homem recebendo seguro-desemprego, você é um vagabundo, você não quer trabalhar não. Isso é um descansado, está estourado no governo, só quer viver de boa. Ou quem sabe você encontra ou passa por alguém que é gordinho, isso já aconteceu comigo, tá? Não que eu seja gordinho. Mas qual é a sensação de qual é a primeira? Irmão, estamos em família. Qual é a primeira coisa que vem na mente quando você vê um gordinho? Come pra caramba. Você acha que isso não acontece com você? Pô, acontece comigo. Come pra caramba. Vê uma mulher gordinha, isso come demais. Isso é dia a dia, é suposição. Você não conhece a história, você não conhece a realidade. Sabe como é que acontece? Às vezes Deus permite acontecer. É que muitas vezes Deus permite você ver que aquele homem que estacionou o carro, que de longe você achou que ele era normal, ele tem uma perna mecânica. E você julgando e achando que ele é um idiota e um abusado, enquanto ele estava cumprindo aquilo que foi estabelecido. A minha vaga é essa. E eu fazendo o julgamento. Sabe aquela mulher ou aquele homem que está recebendo seguro-desemprego? E você chama ele de vagabundo, às vezes é pai de família que foi demitido semana passada, ou mês passado. E você já está chamando ele de vagabundo. Descansado. Sabe aquele homem, aquela mulher, principalmente as mulheres, aquela gordinha, às vezes ela tem hipertireoidismo, tem doença que ela quer emagrecer, ou tem transtorno de ansiedade, mas ela não consegue. Mas você já julgou, já sentenciou, já estabeleceu a regra e a lei sobre ela. Mas Mateus diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Existem muitas maneiras, irmãos, de fazer suposições. Existem muitas maneiras de ter as minhas conjecturas. Por quê? Porque isso é tendência humana. Isso é natureza humana. Mas ei, não é porque é natureza humana que eu tenho que continuar com isso, porque isso gera juízo sobre a minha vida. Tem crente aqui entendendo? Amém? Amém. Amém? Amém. Se eu quero a bênção de Deus, se eu quero a resposta de Deus, eu preciso entender que eu tenho que mudar. Por quê, pastor? Porque, escute aqui, você já percebeu que fazer suposições sobre outros revela mais sobre o que está no teu coração do que as outras pessoas? Então escute aqui, quando eu me levanto com preconceito e suposições, eu estou revelando o que está no meu coração. É uma forma de sermos desmoralizados no mundo espiritual. E o diabo ri da nossa cara. Porque às vezes estamos aqui na igreja, levantamos as mãos, adoramos a Deus, mas o diabo sabe o que está no teu coração. Só não tenho coragem de falar. Porque o preconceituoso, muitas vezes, ele tem o preconceito só aqui na mente, no sentimento, mas não tem coragem de falar. E aí revela o que está no coração e reflete mais o que está dentro de nós do que da pessoa em si. Essa é a natureza maligna do ser humano, que nos leva a assumir rapidamente o pior do outro. Escuta,
Você precisa avaliar a sua vida. Se você não consegue enxergar pessoas, se você não consegue encontrar nelas mais qualidades do que defeito, você precisa rapidamente se autoavaliar. Se o Senhor te olhasse como você olha os outros, como é que seria a reação dele para você? A natureza humana é terrível. Sabe por quê? Porque quando eu trabalho suposição, eu estou elevando o meu eu. Eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor do que ela. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu faço melhor. Quando você trabalha essa questão de preconceito, irmão, você está se mostrando, mas mostrando o pior que está dentro de você. O Espírito de Deus quer mudar a nossa vida hoje. Amém. O Amém. Espírito de Deus quer trabalhar em você e em mim, para que a gente possa entender que é melhor ficar em silêncio e olhar para dentro de nós, sair do nosso pedestal de santidade e entender que se não for a graça dele sobre nós não teríamos a menor possibilidade de estar aqui adorando o seu nome. Quem está entendendo isso aqui nesta noite, aproveita para adorá-lo nesse lugar. Estas suposições traz uma outra situação para mim e para você. Qual é, pastor? Se passar aqui, eu vou te mostrar. Não quer passar? Passa aí para mim. Qual é o problema? O problema de fazer suposição é que ficamos nervosos. Nervosos com o quê? Presta atenção. Nervosos com o quê? Nervosos por nada. Que isso? Por nada? E quando eu trabalho com suposição e preconceito, o que eu ganho? O que eu ganho? Nada. Nada. Eu só me prejudico. Eu só coloco lenha na fogueira. E sabe como é que se coloca lenha na fogueira? É quando o meu preconceito, a minha suposição, não fica só comigo. Eu compartilho com o outro. Aí eu viro um agente do inferno para destruir vidas. Quem está entendendo? Diga amém. Quando eu não compartilho com ninguém, é minha suposição, é o meu preconceito, é ruim, é complicado para estar só comigo, mas quando eu chamo um, chamo dois, chamo os três, eu me torno um agente do inferno para destruir vidas e ministério. Ei, Deus não te chamou para 2023 destruir vidas e ministérios. Deus te chamou para ser boca profética. Deus te chamou para ser bênção. Deus te chamou para ser fonte. Deus te chamou para restaurar vidas. Deus te chamou para levar alegria. Deus te chamou para abraçar pessoas. Deus te chamou para erguer ministérios. Deus te chamou com uma voz profética na terra. Amém. Aleluia. Amém. E é isso que você precisa entender. Porque se eu vou colocando lenha na fogueira, vou fofocando, sabe o que vai acontecer? Lá na frente eu vou descobrir que tudo aquilo que eu pensava, imaginava, que eu criei, era falso. E agora? E agora? E agora? A Bíblia trata esse assunto muito sério. Muito sério. A Bíblia encara isso muito sério. E ela dá algumas orientações. E mostra alguns episódios de pessoas que tinham uma visão errada do outro. Para Acabe, Elias não era profeta, era perturbador de Israel. Para Acabe, Elias não era bênção. A visão que Acabe tinha de Elias era totalmente distorcida, era completamente errada. Presta atenção.
capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que existia um homem gentio chamado Cornélio. Escute, até então o evangelho era pregado só entre os judeus. A visão dos discípulos era só para judeu. E tinha um camarada lá que era tradicional mesmo, chamado Pedro. Diz a Bíblia que Cornélio, gentil, ele orava a Deus, dava esmola, ele fazia coisas que crente até hoje não faz. E Deus fala com Cornélio. Só que no momento que Deus fala com o gentio, Deus vai lá e fala com um Pedrão, cheio de tradição, porque todo tradicionalista religioso é preconceituoso. Anotou aí ou não? Anota aí. Os fariseus, os escribas, os saduceus rejeitaram Jesus por causa da sua tradição. Deus fala com Pedro. Vocês conhecem a história? Desce o lençol, animal imundo. E Deus diz para Pedro: mata e come. O que ele diz? Jamais, nunca, nessa boca aqui, nunca entrou nada imundo. Pedro não estava mentindo, porque se fosse mentira, o Espírito de Deus desmentia ele na hora, dizendo: seu mentiroso, hipócrita. Pedro estava falando a verdade. Eu cumpro a lei, eu não como nada imundo, eu sigo as regras. Agora tem que ver esse negócio de mata e come. Deus estava querendo ensinar a Pedro uma coisa interessante. Quando eu vou agir, eu estou além da religião, eu vou além da tradição. Você está olhando até onde a tradição diz para olhar. Eu vou além, eu vou ver as necessidades daqueles que clamam, daqueles que precisam, daqueles que buscam. Você está preso à tradição. Cornélio está lá me buscando, eu já ouvi a oração dele. Tem gente que por conta da tradição nunca vai ver Deus fazendo nada, por conta do preconceito não aceita Deus usar pessoas, porque Ele estabeleceu. Eu me lembro, quando estava com a minha esposa no congresso no Rio de Janeiro, no Rio Centro, e nós da Assembleiano Roxo, ao quadrado. Irmão que profetiza é só irmão do coque e saião. E estamos no congresso, daqui a pouco tem uma tenda de oração. Deus está usando um movimento. Quando a gente chega lá, para nossa surpresa, para nosso espanto, assim como ficaram os discípulos quando viram ele conversando com a mulher samaritana, eles se escandalizaram. No texto grego é assim, eles ficaram escandalizados. Era uma irmã de cabelo curto, mais ou menos igual da minha esposa, pulseira até aqui, unha pintada, de brilho, vai estar amarrada. Olha o meu preconceito, olha a minha tradição. E aquele multidão de gente lá, ia lá no meio lá, e nós cá fora, só olhando, sabe aquele olhar regalado, apavorado, sem entender nada, porque o tradicional não entende o que o Senhor faz no meio do seu povo. Amém. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Quem é carnal não vai entender o que Deus vai fazer. Deus não tem forma, Deus não tem um jeito único. Paulo diz que a multiforme sabedoria de Deus. Para um cego ele diz vê, para outro ele cospe na terra, faz não, ele diz vai lá e lava. Para um leproso ele diz ser limpo, para outros ele diz vai lá e se mostra ao sacerdote. Deus é um Deus que tem uma multiforme de trabalhar. Aleluia. Amém. Você não serve a um Deus medíocre, você serve a um Deus que se renova e tem surpresa para você. E quando nós ficamos ali apavorados, assustados, dizendo, se Deus vai nesse negócio, ela vai vir falar com a gente. Para quê? Tinha uma multidão à nossa frente. Daqui a pouco ela veio de lá e falou exatamente o que a gente precisava ouvir para quebrar. Pedrão, quando viu Cornélio e todos que estavam ali, nenhum judeu, todos que estavam ali sendo batizados com o Espírito Santo, olha o que ele disse no versículo 34 e 35 do capítulo 10. Disse-lhes, vós bem sabeis, versículo 28 ele diz assim, que não é lícito um homem judeu ajuntar-se, a chegar-se aos estrangeiros, mas Deus mostrou-me, oh, aleluia, que a nenhum homem chame comum ou imundo. Deus falou comigo,
Você não pode fazer distinção, separação. Esse é santo, esse não é. Esse faz, esse não pode. Você não tem essa autoridade. É o Espírito Santo que coordena, que controla. Não é você, não sou eu que diz, Deus usa esse, Deus não vai usar esse. Ele pega quem Ele quer. Ele pega as coisas que não são e confunde aquelas que são. Amém. Aí no versículo 34, Pedro diz assim: então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Deus quebrou o preconceito de Pedro. Meu querido, você pode estar sentado diante do próximo pastor desta igreja. Você pode estar sentado ao lado de alguém que Deus vai usar poderosamente em missões. Você pode estar sentado do lado de alguém que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Ou do maior empresário dessa cidade, ou de uma empresária que vai impactar vidas. Você pode estar sentado do lado de alguém que Deus vai dar uma unção de cura, e o sobrenatural vai acontecer. Não é você quem dita, não é você quem diz, não é você que fala. Você pode estar sentado ao lado de alguém que vai estender a mão quando você mais precisar. Você pode estar sentado ao lado de uma pessoa que Deus escolheu para fazer coisas que você jamais imaginou em falar. Não é você quem diz. Lembra de Natanael, conhecedor da lei, quando Filipe fala para ele: encontramos o Messias, e ele ficou todo alegre, todo empolgado. Ai, que bom, o Messias da profecia é esse, da escritura é esse mesmo. Ei, quem? Vamos lá, ele está vindo de Nazaré. Esfriou. Quando Filipe falou a origem, olha o preconceito. Pode vir algo bom? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. de Nazaré. Tem gente que acha que coisa boa só vem da capital, que coisa boa só vem da melhor universidade. Tem gente que acha que coisa boa só vem das mansões. Tem gente que acha que coisa boa só vem dos intelectuais. Deus está dizendo para alguém nesta noite: se você entender, eu vou te levantar para confundir pessoas nessa cidade. Se você entender, eu vou te levantar para impactar vidas. Se você entender, eu vou fazer de você algo que ninguém imaginou. Podem dizer que você não pode, que você não consegue, que você não tem família com uma origem desta, mas sou eu o Deus que te escolho, que te levanto e faço o que eu quero. Tem quem que já está entendendo aqui nesta noite. Se você estiver entendendo, não interessa o que os outros falam ao teu respeito, entenda o propósito de Deus para a tua vida. Entenda! Estou terminando aqui. Não julgue, porque quando eu começo a julgar, eu neutralizo a ação do Espírito de Deus na minha vida. E posso ferir pessoas, posso neutralizar ministérios. Deus vai requerer isso de mim depois. Por quê, pastor? Porque tem pessoas que não têm a estrutura que você tem, de repente, para ouvir coisas que você ouve. Tem gente que não tem estrutura para ouvir assim: você está muito gordo. Para mim não quer dizer nada. Por quê, pastor? Primeiro, faço agora, semana que vem, 37 anos de casado. Já casei. Os solteiros que lutem. Segundo, a minha esposa me chama de burro. Eu acredito. O problema é seu. Está dando para entender ou não? Mas tem gente que, se você falar para ela ou para ele: você está gordo, você acabou com o dia dele. Você acabou com a semana. Você acabou com o mês. Você colocou essa pessoa dentro de casa. Ela não quer sair mais. Ela não quer se olhar no espelho, porque você fortaleceu o complexo de inferioridade que ela já tinha. Igreja do Relógio, minha origem. Fui batizado lá com 15 anos de idade. A primeira vez que eu preguei lá, escute, primeira vez,
terminei de pregar, desceu do púlpito, presbítero em pé. Ele sorriu para mim e falei, que bem, você vai me abraçar. Ele me deu um abraço, pensei que ele ia elogiar. Ele disse assim, se eu fosse você, só cantava. Você não sabe pregar. Um homem experiente poderia me ajudar, me incentivar. Aí eu disse para ele assim, mas Deus me chamou. Gosto do Senhor, não. Mas se fosse alguém que não tivesse convicção, matava ali o ministério. Verdade. O diabo está usando pessoas para matar ministérios na origem, com preconceitos, suposições. Ei! Você não sabe das coisas espirituais se elas não forem reveladas para você. Tu és João, tu és Elias, tu és Jeremias, tu és um charlatão. Pedro se levanta e diz, nada, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não sabe nada das coisas espirituais se o Espírito de Deus não te revelar estas coisas. Então, meu querido, deixa o teu achismo para lá e comece a orar por pessoas que Deus está levantando. Se você não está pregando, mas alguém está, ore e abençoe a vida dessa pessoa. Se você não está cantando, mas Deus está levantando quem está, abençoe a vida dessas pessoas, porque Deus vai te chamar também no tempo certo, na hora certa, no momento certo. É resposta de Deus para a tua vida. Acalma o teu coração, não dê vazão a essa natureza humana, não dê vazão ao teu preconceito. Creia que Deus sabe o que está fazendo. Quem sabe, quem acredita que Deus sabe o que está fazendo? Diga, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não está fraco, diga mais alto. Deus sabe o que faz. Quando eu começo com preconceito, eu estou achando que Deus não sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deus sabe exatamente de onde te tirou, por que te tirou de lá, por que mudou a tua história. Então, minha irmã, não pare porque você ouviu o tititi. Não pare, minha irmã, porque você ouviu o falatório. Olha para o autor e consumador da tua fé. É Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te guia. Amém. Aleluia. Escute, o preconceito, a suposição está destruindo muitas pessoas, mas Deus já está dando resposta aqui no primeiro dia de clamor. Amém. Amém. Quem sabe você usou um versículo dizendo, vai ser o último, eu não quero saber de mais nada, vou chamar o pastor Marcelo e vou dizer, chega, acabou. Oh, Deus está dizendo, não acabou nada, é o começo, é agora que vai começar, é agora que eu vou te usar, é agora que eu vou mover na tua vida, não acabou nada. Amém. Amém. Assuma a responsabilidade de deixar Deus no controle de todas as coisas. Amém. Amém? Amém. Está dando para entender ou não? Então, nesse ano, vamos aprender. Quando eu começar a querer imaginar algo que não traz edificação para o reino, nem crescimento para a pessoa, fique calada. Se a tua palavra não for palavra de restauração, de ânimo, de vitória, se não for uma palavra de orientação para maturidade, para crescimento, se esta boca não for para abençoar, não abra para amaldiçoar. Eu e você precisamos entender que tanto como doador ou receptor de suposições, o melhor é não presumir nada. Para os discípulos, ninguém dava nada. Jesus olhou para ele e disse, eu vou fazer de você que ninguém imaginou. Vou mudar você. Amém. Olha para o endemoniado de Gadara. Ele era o terror da cidade. Quando ele foi liberto, ele quis seguir Jesus. Disse, não, eu estou te constituindo agora evangelista. Eu te unjo a evangelista. Sai e vai entre as suas famílias, entre as pessoas que você conhece, e diga o que eu fiz. E ali ele morava numa decápole. Eram 10 cidades.
Quando olharam para você, ninguém imaginou que você um dia estaria sentado aqui numa quarta-feira, adorando o Deus Todo-Poderoso. Amém. Então não pense que você conhece todos os fatos depois de você ouvir só um lado da história. Não pense que as pessoas são culpadas só porque fortes acusações existem contra elas. Não presuma que você entende o coração de uma pessoa lendo só aquilo que ela escreveu num post no Instagram. Não presuma que alguém famoso, que um pastor famoso ou alguém famoso não vai ler o que você está lendo, escrevendo. Escreva o que está saindo e fluindo da tua alma, do teu coração. Escreva. Não pense que a pessoa divorciada é culpada disso. Você não sabe a história real. Não presuma que uma mãe solteira não está seguindo a Jesus. Porque para a multidão, a mulher adúltera não tinha chance. E ele disse: vá, não peques mais. Não pense que o pastor que está procurando um emprego, um trabalho, é porque ele é um pastor ruim. Não presuma que uma mãe que precisa deixar o filho ou a filha para trabalhar é uma má mãe. Não pense que a igreja que luta e às vezes falha é uma igreja ruim. Não pense que os seus pais são ignorantes. Não pense que crianças ruins é o resultado de pais ruins. Não presuma que todos deveriam largar tudo para atender às suas necessidades. E não presuma que não tem alguém que vai fazer isso, que vai. Às vezes nem todos, mas vai ter alguém que vai parar para te ouvir, para te abraçar, chorar com você, orar com você. Você está entendendo, amados? Amém? Amém. Não pense que todo rico, que os ricos são mesquinhos, ou que todos os pobres são preguiçosos. Não presuma que você sabe como eles são depois de conhecer um ou duas de sua espécie. Não, eu conheço, mas só que você conhece 2 ricos, não quer dizer que você conhece todos. Não pense que você conseguiu interpretar as emoções corretamente das pessoas, só que você leu um e-mail. Você não sabe quem está do teu lado. Ei, você não sabe quem está sentado do teu lado. Mas o teu Deus conhece. Amém. Não pense que todo mundo tem uma vida encantada, que é só você que sofre. Não pense isso. Não pense que um dia ruim fará o resto do teu dia ruim. Como ouvimos aqui, vai passar. Deus está conosco. Deus é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quero que você se coloque de pé, por favor. Entenda isso. Deus está falando para mim e para você nessa noite, nesse primeiro culto. Aparências e suposições não irão dizer nada para você. Nada. A única coisa que aparência e suposições dirá para você é o que está dentro do teu coração. Você irá se revelar, mas você não dirá o correto acerca do outro. Ainda bem que você serve a um Deus que te conhece por dentro. Um Deus que sabe a dor da tua alma. Mas um Deus que sabe o desejo que você tem de servi-lo. Amém. Ainda bem que você tem um Deus que te conhece. Quando ninguém te vê, você chorando sozinho de madrugada, escondido para que ninguém perceba. Deus sabe quem você é.
aquilo que você ouviu. Não pare por aquilo que você escutou. Não pare. 2023. O Senhor está dando resposta para você aqui nesta noite. Amém. O meu projeto para a tua vida continua de pé. Amém. Eu continuo sendo Deus. Amém. Sobre a tua vida. O meu chamado ainda permanece sobre a tua vida. Você está entendendo que aplaudir? Pode aplaudir ao Senhor, porque Ele está falando para alguém nesta noite. Pare de olhar para o lado e olhe para o autor e consumador da tua fé. Você tem potencial, sim. Deus te viu, o Espírito Santo te encontrou. Você tem qualidades que talvez você ainda não saiba que tem, mas Ele te chamou, sabe por quê? Porque você fará coisas que eu não vou poder fazer, mas as tuas qualidades encaixam perfeitamente no projeto que Deus tem para o seu reino. Não porque você é melhor, não porque você sabe mais, não. É porque Deus te escolheu para isso. Amém. Glória a Foi Deus. Ele que te escolheu. Amém. Então não pare. Falaram que você não está cantando bem, aprenda e cante melhor. Falaram que você não está pregando bem, aprenda e pregue melhor. Mas não abandone o teu chamado, não abandone o teu ministério. O que dizem os homens ser o filho do homem? Não vai dizer que você é Batista, é Elias, Jeremias, é charlatão. Jesus continuou focado. Jesus continuou focado. Igreja do Senhor, foque no teu chamado. Deus tem coisas sobrenatural para a tua história, para a tua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira resposta para você que está clamando. Fecha os teus olhos. Eu não sei se todos que estão aqui já têm a Jesus como